A expressão grande tribulação também está inclusa em Mateus capítulo 24, versículo 21, em Marcos capítulo 13, versículo 13 e no capítulo 3, versículo 10 do Apocalipse, sendo que neste de forma velada, pois nele o Cristo afirma aos seus seguidores que aquele que tiver guardado a palavra da sua perseverança, o mesmo que a fé, também será guardado, quer dizer, protegido da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Vocês conseguem perceber porque não se pode ler o Apocalipse como quem lê fotonovela? Para um estudo sério, aprofundado, a pessoa deve debruçar-se sobre o livro e com ele percorrer toda a Bíblia Sagrada se quiser realmente entender o seu texto. Mas ainda voltaremos a esse tema, pois ele é constante no Apocalipse. E prossegue o versículo 14 do capítulo 7 deste livro, que é o mais importante para a humanidade neste momento. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Já conversamos sobre isso, mas vamos acrescentar que, segundo alguns intérpretes, é uma alusão ao perdão dos pecados e à purificação do pecador mediante a morte redentora do Cristo. Isso porque levam em conta o que João escreveu no capítulo 1, versículo 29 da sua narrativa evangélica com relação ao termo Cordeiro. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com relação ao termo sangue, o que João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ainda em relação ao Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Em relação às vestiduras brancas, conforme o Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, que diz: O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Deus e diante dos seus anjos. E capítulo 6, versículo 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Naturalmente, meus amigos, precisamos entender que falar da morte do Cristo é uma impropriedade técnica, pois o Cristo não morreu. E isso não só por aparecer ele aqui no Apocalipse como aquele que esteve morto e tornou a viver. Não, isso jamais aconteceu. O Cristo não morreu. É óbvio que usaram o nome do Cristo associado ao de Jesus, ou seja, Jesus Cristo, como se fosse o termo Cristo, seu sobrenome, o que não condiz com a realidade. O termo Cristo não faz parte do nome de Jesus.
Ele indica, por sua significação, ungido. É um termo grego que significa o mesmo que Messias em hebraico. Para nós, na atualidade, Cristo é o nome com o qual identificamos o Espírito responsável pelo planeta Terra. Foi seu fundador e é, por determinação de Deus, o seu governante. É, para usar uma linguagem bem simples, quem manda e desmanda na terra. Há alguns que pensam que mandam, mas como estão enganados. Não mandam em seu próprio corpo. Se forem acometidos de uma doença simples, não conseguem se autocurar. Já o Cristo, mesmo estando aos olhos de todos morto, encerrado, quer dizer, trancado na sepultura, de lá saiu sem a ajuda de quem quer que seja. Então, nem mesmo Jesus, que é a figura humana desse Espírito conhecido como Cristo, morreu. E é um desajuste também afirmar que, ao morrer na cruz, Jesus nos livrou dos nossos pecados. Esse é um pensamento que já devia não mais fazer parte das falas humanas por esses aspectos que estamos apontando. Ou seja, primeiro, ele não morreu. Segundo, não nos tirou pecado algum. Somos nós que temos que nos livrar dos nossos pecados. O que ele fez, o que Jesus fez, meus amigos, foi nos mostrar o caminho, foi nos deixar a forma de nos livrarmos dos nossos pecados. Isso ele fez. E essa forma está resumida no seu novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. Amai-vos, claro, uns aos outros. Isso sim Jesus fez. Mas dizer que ele nos tirou o pecado para continuarmos no erro, continuarmos errando, continuarmos praticando maldades, maledicências, isso não. Mas não mesmo. Foi-se o tempo dessa crença. Vocês não concordam com esse pensamento? Então, vamos fazer aqui uma pausa no nosso estudo e no próximo programa nós daremos continuidade a este capítulo 7º do Apocalipse, que é, repetimos, o livro mais importante para a humanidade neste momento. Um fraternal abraço a todos.